Estamos começando o nosso mais novo podcast, Fala Belo, Belo com 2 L's. Fala Belo Oficial, um podcast com histórias maravilhosas, bastidores da televisão brasileira. São histórias de muito bacana que você vai conferir todos os episódios aqui com a gente. Fala Belo Oficial, Fala Belo com 2 L's. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma amiga. Ela literalmente nasceu para brilhar. E ela brilha há muitos e muitos anos. Ela foi nada mais, nada menos que a primeira trans a participar de um reality show da televisão brasileira. É isso aí, com muita honra e muito prazer, eu recebo a minha convidada, Bianca Soares. Tá vendo? Depois de 21 anos, né? E eu que tenho que agradecer primeiramente ao Paulo Belém, segundamente a você, por você ter me escolhido para dentro da Casa dos Artistas. A gente não tinha dimensão da proporção que se tornou, né? E que seria uma grande porta para todos os LGBTs que ocupam agora todos os espaços. Você se lembra que naquela época era uma época muito difícil, a gente vivia como se fosse numa ditadura, onde para entrar o público LGBT dentro das famílias, teve que ser uma que enganou. Não poderia ser uma LGBT porque ela não era aceita. Verdade. Não tinha como colocar. E eu só por ter passado por mulher, isso que era a grande raiva. Mas, ao mesmo tempo, foi um grande avanço, que hoje em dia a gente vê na parada. Ontem mesmo estava tendo a parada e uma das LGBTs, uma das travestis que estavam do meu lado, que hoje em dia as meninas têm vergonha dessa palavra travesti. Tentam tirar essa palavra. Agora se fala muito da mulher trans. Mas a mulher trans e a travesti é a mesma coisa. E a gente não precisa sentir vergonha do que nós somos. Desde o primeiro momento, eu sempre falei que a gente tinha a nossa sexualidade, que a gente precisava gostar dos nossos corpos. Conseguimos agora uma grande conquista, que é mudar, ter a ratificação de nome na certidão de nascimento, sem precisar fazer a cirurgia, sem precisar ter laudos psicológicos e tantas burocracias que a gente tinha no passado. Então, há 21 anos atrás, eu agradeço muito você, por você ter aberto essa porta tão grande para toda a nossa população LGBTQIAPN+. E a Casa dos Artistas fez um reencontro com a minha mãe. Sim. Porque eu tinha... Você lembra que eu morava com o meu esposo? Lembro dele na época. O Ricardo. Lembro, gente boa. E assim, a minha mãe, ela não imaginava que eu era uma mulher. Ela me imaginava que eu era um menino, que todo mundo olhava para minha feição e falava que eu era um menino. Mas você me contava que você já ajudava sua mãe em casa. Já, não, essas coisas assim, com certeza. Sempre você teve. Uma menina, sempre foi como uma menina. E assim, 9 anos de idade eu já roubava, né, coisas assim das minhas irmãs, como anticoncepcional, que elas acabavam tendo sempre alguma coisa de saúde, né, no colégio. E tomava mesmo? Tomava. Já não sabia que aquilo já era uma hormonização. Então, para mim foi muito legal a minha infância com a minha mãe foi muito maravilhosa, mas a partir do momento que acaba se revelando, eu acho que a grande maioria da população LGBTQIAPN+, elas são expulsas dos seus lares. Verdade. Infelizmente tem que viver do submundo da prostituição. Inclusive, na Casa dos Artistas, eu acho que foi uma grande porta para... Eu não falo janela, antigamente eu falava janela, agora eu falo uma grande porta, que eu não precisei mais ter que fazer tantas coisas que antigamente eu tinha que me submeter. Porque não existia oportunidade para mulher trans e travesti. Agora a gente vê muitos lugares igual supermercados. Eu acho ótimo, isso eu acho muito legal. E você se lembra qual foi o meu discurso de eliminação? Ninguém lembra, mas Uma coisa forte, foi um depoimento muito forte, isso eu lembro. Pedi no serviço. Que eu falei, a primeira coisa, eu peço porque modelos como eu, e eles nem entendiam isso. Eles estavam achando que era só uma gostosona lá, que estava se exibindo, querendo aparecer na Playboy, porque a Playboy era para as meninas. E para os homens era a G Magazine.
E a Sim. mulher trans? Não tinha. Até eu Verdade. conseguir uma capa feminina que era a Men, mas infelizmente ainda existia muito preconceito. Não se existia. A parada era nova. A parada tinha 8 anos. E a Nossa. parada era só uma concentração de pessoas que iam ali pela Paulista. Agora, olha a dimensão que se tornou. E essa dimensão, você é uma das responsáveis por ter se tornado essas conquistas todas que vocês tiveram, né? Foram muitas conquistas através de você participar de um programa de tanta audiência na televisão, você levar essa bandeira. E então eu acho que você tem um papel fundamental na vida de todas as meninas que sofreram muito no passado e que hoje já não encontram tantas dificuldades, né? Ainda tem, Tem né? grande dificuldade, mas não é mais igual antigamente, que a gente não poderia mudar a nossa certidão de nascimento, que a gente era marginalizada, a gente só era. Os nossos corpos sempre foram usados, porque né, o Brasil é o lugar onde mais se consome pornografia É mesmo? de mulheres trans, mas é o lugar onde mais se matam. E eu posso te falar que eu sou uma sobrevivente. Sério. É verdade. São 7 anos de sobrevivência. Você fala, como assim? Porque eu tenho 42 anos e a expectativa de vida de uma mulher trans e travesti no Brasil é até os 35 anos de idade. Nossa. Então já não era. Vocês estão olhando aqui um fantasma, que há 5 anos atrás já era para mim estar morta. Porque Puxa infelizmente é o lugar onde mais se matam mulheres trans e travestis. Ainda é? Ainda é o lugar. Coisa, né? No mundo é o ranking. É o lugar onde mais se consomem, mas é o lugar onde mais se matam. É o lugar onde os pais de família, né? A gente fala que é uma grande sociedade que acabam consumindo esses corpos, mas também é uma grande quantidade que acaba matando elas também. Então, é um momento que a gente vê a empregabilidade se existindo, mas ao mesmo tempo com poucos avanços, mas tivemos avanços, graças a Deus. E naquela época que a única coisa que se existia era a Roberta Close, e a Roberta Close nunca quis ser militante. Verdade, né? Ela nunca quis saber da causa. A Roberta Close sempre foi uma celebridade e ela sempre nunca quis demonstrar nada. Inclusive, se você fala mulher trans ou travesti, ela foge de você, até hoje na atualidade. Ela não quer falar nem nada, ela só gosta de passar isso. Então, eu não tinha uma referência. Quando eu entrei dentro da casa, eu era totalmente crua. E, assim, todas as coisas que eu fui falando foi a minha naturalidade mesmo. Era a naturalidade de eu pensar, né? Eu não gostaria de fazer cirurgia, mas eu sou uma mulher. Independente de ter uma genitália, que funcione ou não funcione, isso né? É problema de algum parceiro que eu vá ter relação a alguma coisa, mas independente disso, não ter agora vieram Jean Williams, veio a Léo Áquila, vieram tantas outras depois de muito tempo, só que não veio como a Bianca. A Bianca veio como uma mulher enganando né, a família brasileira, mas que conquistou um espaço. Porque independente daquilo, você sabe que era para ter sido abafado e acabado. Né? Que tentaram fazer isso, por causa de questão de patrocinador, na época que não conhecia, né? Não tinha aquela questão de igual hoje em dia a gente vê os patrocinadores querendo. Inclusive o patrocinador pediu novamente para me voltar daí. Para que você voltasse para casa, claro. E daí foi na hora que foi o boom de explosão. Verdade. E daí depois o Silvio Santos não quis mais fazer a Casa dos Artistas pela questão da audiência que teve. Eu acho que o seu sucesso foi através da sua naturalidade, desse seu brilho, dessa sua humildade, sabe? Você nunca quis impor nada. Eu sou e você tem que me aceitar. Não, você foi conquistando. Isso eu acho lindo. Tanto é que você me explicou e me mostrou esse lado que eu não conhecia. Totalmente. Eu acho que não é a gente brigando. Claro que a gente deve se impor, mas não colocando goela abaixo das pessoas que a gente vai ser aceitas. A gente tem que mostrar que nós próprias mudamos de uma maneira que a sociedade não imaginava que a gente poderia ter essa transformação. E graças a Deus, hoje em dia, nós somos fragmentadas. A gente teve muitos pedaços quebrados, mas a gente sabe muito bem o que nós temos a nossa ideologia e não precisamos mais, igual antigamente, de ter que estar brigando. Claro que temos muito preconceito. Igual ainda a gente está brigando para ir no banheiro feminino.
onde a gente sabe muito bem que os banheiros masculinos que acontecem, que a gente não precisa ficar se comentando, que eu acho que às vezes fica muito vulgar, porque o que aconteceu? A Bianca, ela nunca veio com essa vulgaridade que muitas acabam soltando. Sim, sim. Porque como naquele momento que a Casa dos Artistas, que eu vi a proporção, que eu conversei com crianças, com senhores, eu vi que não precisava ter um linguajar chulo para a gente poder estar mostrando a nossa voz. Sim. Então, ou seja, um banheiro masculino onde acontecem orgias dos homens, eles podem ter, mas uma mulher trans que nunca aconteceu um índice, não existe um índice de uma mulher trans ir no banheiro feminino e ir lá tentar oportunar uma criança que está fazendo as necessidades fisiológicas dela. Nunca teve isso. Mas ainda há um grupo pequeno de mentalidade pequena, ignorante, porque isso é uma ignorância, que fala ainda que briga. E se essas mulheres que brigam, e esses homens que brigam por essas mulheres trans que estão no banheiro soubessem que lá no outro banheiro que acontece isso, e aconteceriam coisas piores, elas não deixariam nem os maridos entrarem nos banheiros, porque daí cairia a consciência. Mas elas não têm essa consciência, porque daí é a ignorância de falar, homem, nasceu homem e mulher vai morrer mulher. A gente não fala da biologia, a gente fala mesmo é como se fosse a mentalidade, que é a mente. A mente é diferente, é como se fosse um computador que veio com uma peça diferente, e nessa peça não se encaixa. E ainda existe esse preconceito ainda com as mulheres trans. Imagine um banheiro que você vai lá fazer xixi, porque uma mulher trans jamais vai pegar e fazer xixi em pé na frente de uma pessoa, porque ela morre de vergonha de fazer uma coisa dessa. Pelo contrário, o banheiro feminino sempre foi um lugar pra gente falar de maquiagem, e nem de ficar lá dentro, porque é um lugar já meio que pesado, né? Porque todo mundo fica fazendo Sim, mas Bianca, eu vou te dizer uma coisa, essa ignorância das pessoas, e realmente existe muita, mas eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer através de um depoimento seu, como você falou agora, é como se fosse uma peça de computador que veio diferente. Que veio Essa é a melhor definição. Mas eu acho que a vulgaridade de algumas pessoas, de algumas travestis, é que causa essa má impressão nas pessoas. Vou ressalvar sempre isso. Se nós mesmas não mudarmos as nossas atitudes, infelizmente não conseguiremos mudar a opinião de todos. Você sabe que o Silvio Santos me ligou. Você é a prova. Tem pessoas que não acreditam que o dono daquela emissora ligou naquele meu celularzinho bagaceiro azulzinho. Você lembra que eram os primeiros celulares que existiam, que não existia essa tecnologia? Me ligou conversando comigo, porque todo mundo achava que era um produtor, tal coisa, e não. Foi ele o próprio ligou. No número que eu trabalhava ainda no site, olha. Verdade. Silvio Santos te achou no site, ligou pra você? Ele pegou com a produção, alguma coisa, né? Mas ele me ligou no meu telefone, ele teve todo esse trabalho. Você voltaria, Bianca, com aquela maior educação do mundo? Você faria isso? Eu não pensei duas vezes. Eu tinha uma produtora, ela falou assim, você tinha que ter combinado o preço antes, tal coisa. Mas eles já pagavam um preço justo pra gente estar ali dentro, né? Eles já tinham essa questão toda de você estava dentro da atração, tinha a cada semana, cada um ia ganhando um dinheiro legal, tal coisa. Não tinha como eu pegar e querer passar por cima disso, e sem falar que é a oportunidade única de você poder estar voltando novamente. Quantos foram eliminados e não puderam ter essa oportunidade de poder voltar para a atração para se justificar? Já eu não, já fiquei quase 2 semanas lá dentro. Você é muito humilde, você é muito cativante, você é uma pessoa muito iluminada, viu? Muito iluminada mesmo. Eu te agradeço também, idem, você é uma pessoa muito fofa, mas assim, a gente vai tendo essa sintonia, sabe? Você que trabalha com a televisão, você sabe que tem pessoas que não têm a mesma sintonia que a gente. Que às vezes fazem até mais sucesso, mas a gente não consegue ficar do lado ali por essa questão delas serem, não ter a mesma energia. E a gente é um cabo de energia, que a gente faz uma corrente e nisso se torna a corrente do bem. Eu sempre falo, vamos se unir na corrente do bem, que isso que é a corrente do bem, é essa harmonia da gente não precisa... Eu não chegar aqui e não estar contando aquele bando de
sabe? Me perguntam assim, qual é a novidade? Eu não sei ter aquele ego de chegar e falar, eu fui pra casa dos artistas, eu fiz tal coisa. Eu não consigo, eu não tenho isso. Mas você não precisa, todo mundo te reconhece, todo mundo lembra, você é muito marcante. Na parada, menino do céu, que lindo que foi parabenizar o Nelson Matias, que é o diretor-geral, o Heitor Werneck, que é o artístico, a Adriana, que é do trio, que me cedeu para mim estar no trio. Já é o segundo ano que eu tô indo com o trio da Adriana. E, assim, o carinho das pessoas, e isso que você falou, em todos os lugares que a gente vai passando, eles vão fazendo coraçãozinho, mandando beijo. Que lindo. Essa harmonia, essa corrente, essa coisa que a gente precisa. Sabe por quê? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E você plantou tudo isso. Você plantou coisas boas, você plantou amizades, você plantou respeito. E o que você colhe é isso. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado agradeço também você. o carinho de todos os meus fãs que estavam na parada, a todas as pessoas que estavam fazendo coraçãozinho, me mandando beijo. Aquilo me fortifica, carrega a bateria pro resto do ano. E eu espero que a gente possa estar trabalhando também e estar vendo sempre esse lado LGBTQIAPN+, mais aflorado, com respeito, dignidade, adentrando em todos os lares, em todas as famílias. E um enorme beijo e muito obrigada. Obrigado, Bianca, mais uma vez. E não perca o próximo episódio do Fala Belo. Histórias reveladoras, como foi a da Bianca Soares.